Boa noite, bem-vindos. Milton Matos é um novo rosto na política local. Nas eleições autárquicas do final deste mês, avança pela CDU à presidência do município de Águeda. Após a conversa com o convidado desta noite, ficarão a faltar as entrevistas com Rui Melo, cabeça de lista do Chega, no dia 14 de setembro, e Francisco Vitorino, número 1 do PS, no dia 16. Milton Matos, boa noite. Seja bem-vindo à Soberania TV. Sei que esteve pela Taleia nos últimos dias. É verdade. E é pelo Seixal que começamos. A Festa do Avante foi inspiradora para a campanha eleitoral que começa na próxima terça-feira? A Festa do Avante, antes de mais, boa noite a todos. A Festa do Avante é claramente, além de inspiradora, motivadora. São 3 dias onde cabe o país em 40 hectares de terra. Como nós costumamos dizer, é a nossa terra sem amos. Não obstante o trabalho que todos os comunistas têm, quer na sua construção, quer mesmo durante a festa, esse trabalho não nos cansa. Esse trabalho dá-nos mais alento para prosseguir a luta e continuar a lutar pela melhoria de condições de vida dos trabalhadores e do povo português. Portanto, nesse sentido, foi inspiradora para a campanha que arranca muito inspiradora. Na próxima semana. Houve uma troca de experiências com camaradas meus, candidatos autárquicos a outros concelhos. Houve debates, vários debates. A festa não é só festa, é também debates políticos, ideológicos. Este ano também uma série de debates autárquicos. Portanto, refletiu-se muito, trouxeram-se muitas ideias e cabe-nos agora e compete-nos a nós colocar essas ideias em prática. Muito bem. E como é que o Milton Matos se apresenta ao eleitorado de Águeda, sabendo-se que é uma cara nova nas lides políticas locais? Sente que é uma lufada de ar fresco no Partido Comunista em Águeda? Esperemos que sim. Esperemos que venha, que a tarefa que o meu partido me delegou, que foi uma tarefa que posso aqui, não é nenhuma inconfidência dizer, mas que não aceitei à primeira, porque é uma tarefa de grande responsabilidade. Mas espero que sim, espero que esta cara nova aqui em Águeda, porque eu não sou novo em lides políticas, portanto, só para contextualizar aqui, eu comecei a militar na altura na JCP desde os 16 anos, depois, algures com 20 e qualquer coisa anos, fui proposto a passar para o Partido Comunista Português. Assumi alguns cargos dentro do Partido Comunista, nomeadamente na Conselhia de Aveiro, onde estava organizado na altura, já há muitos anos, e na direção da organização regional. E de há uns anos a esta parte, fiquei organizado aqui na Conselhia de Águeda. Estamos a tentar dar um novo alento, uma nova força, nunca descurando as nossas linhas de atuação e estando sempre ao lado dos trabalhadores e do povo, nas empresas, ao escutar a população, a perceber os seus anseios e as suas dificuldades. Atividade essa que não se resume apenas em alturas de eleições, mas é contínua, e temos vários exemplos disso e que podemos falar à frente. O Milton Matos é um bom rapaz, é um bom rapaz com 45 anos, casado, pai de uma filha linda, que já diz que também quer ser comunista, embora só tenha 15 anos, mas que muito me orgulha. O meu percurso de vida é um percurso de vida normalíssimo. Sou filho de mãe labradora, pai operário. O meu pai, infelizmente, já falecido há uns anos, na Portocelo em Cacia. A minha mãe faleceu há pouco tempo, mas nunca deixou de ser uma mulher da terra. Curiosamente, e agora, só para trazer aqui alguma descontração à conversa, eu sou um bocado um paradoxo do típico comunista. Isto porquê? Eu costumo utilizar isto muitas vezes. A minha família, 99%, tem 3 particularidades. É católica, é de direita, muito de direita, e é do Benfica. Portanto, o Milton saiu tudo ao contrário. Portanto, é ateu, não tenho nada contra a religião. Acho que devemos ter uma sociedade multicultural, de vários pontos de vista, absolutamente nada. Presunção e água benta, cada um toma a que quer, como eu costumo dizer. Mas, portanto, sou ateu, sou Futebol Clube do Porto, sou portista, ferrenho e sou comunista. Portanto, é um paradoxo, mas pronto. Muito bem. O facto de ser um rosto novo na política de Águeda joga a favor ou contra si? Eu penso que jogará a favor. Sem qualquer desprimor dos camaradas que
que já estiveram nas listas da Águeda e que são subejamente conhecidos. O Francisco Simões, por exemplo, o Júlio Balreira, muitos outros. Sem desprimor nenhum para eles, fizeram um excelente trabalho, são excelentes camaradas, têm um discurso fantástico, têm um conhecimento do Conselho inigualável. E também agradecer-lhes a esses camaradas todos toda a ajuda que nos estão a dar nesta nossa luta que estamos agora a travar. Eu creio que, e até posso dizer que nós, quando fizemos a apresentação pública da lista, gerou-se um burburinho, sentiu-se. Eu comecei a perceber, a falar com várias pessoas, que se gerou um burburinho em Águeda. Quem é este Milton Matos? De onde é que ele vem? Também penso uma coisa, mais do que eu ser uma pessoa interessante de conhecer, acho que deve ser mais interessante conhecer o projeto que eu e que a CDU representamos. Isso sim é importante. Nós não olhamos para as nossas listas e para as eleições como um projeto de uma só pessoa, muito pelo contrário. É um projeto construído com um coletivo de camaradas e ativistas do Partido Ecológico Os Verdes, e é o projeto que interessa, não é a pessoa. Mas respondendo à sua pergunta, sim, eu acho que a novidade traz um ar fresco e pode ser bastante benéfica à candidatura da CDU. Já disse que não aceitou à primeira o repto que o Partido Comunista Português lhe lançou. Pergunto-lhe, o processo de elaboração de listas foi difícil? Sentiu, de alguma forma, dificuldades de mobilização e de captação de candidatos para as candidaturas da CDU? O processo de elaboração de listas não foi difícil nem foi fácil. Vamos lá ver. Tem as suas particularidades. Nós sabemos, e não vamos estar aqui com ilusões, que Águeda não é propriamente um bastião comunista. Nunca foi. Nunca foi. Também sabemos que temos aqui uma massa de homens e mulheres livres, militantes do PCP e do Partido Ecológico Os Verdes, que estão dispostos e que estiveram dispostos e que integraram as nossas listas. Mesmo assim, tivemos que fazer um trabalho mais profundo de ir à procura das pessoas e temos também nas nossas listas integrados alguns homens e mulheres que, sem partido, decidiram abraçar o nosso projeto e se dispuseram portanto, a incorporar as nossas listas. É um trabalho normal, portanto, não nos falta gente, felizmente, mas também não temos gente a mais. O reflexo disso é que, salvo erro, houve 2 freguesias onde penso que são 2, peço desculpa, mas acho que são 2, que não concorremos precisamente... São 5. São 5? 5, exatamente. Pronto. Por ter falta de pessoas. Vamos até onde conseguimos, com as mãos e os braços dos militantes e das pessoas que, não sendo militantes, nos dão a sua confiança. Fazemos o que podemos. Levamos quase meio século de democracia sem que Águeda tenha conhecido um só vereador comunista no Executivo Camarário. Admite que este é um cenário um bocadinho penoso? Nós não vivemos obcecados com resultados. No entanto, obviamente, que nós, para podermos ter uma maior influência nos destinos do Conselho e na vida do povo e dos trabalhadores da Águeda, se tivermos representação na variação, esse trabalho torna-se mais fácil e conseguimos ter mais influência. Se conseguirmos eleger um vereador este ano, seria ótimo. Se o vamos eleger ou não, não sabemos. Até ao lavar os cestos é vindima. Portanto, mas uma coisa é certa, estamos e estaremos prontos e dispostos para honrar toda e qualquer tarefa que, através da expressão do voto popular, nos seja confiada pelo povo. Portanto, aí não há dúvidas. E uma coisa é certa, independentemente dos resultados que tenhamos no dia das eleições, no dia a seguir, continuaremos a estar à porta das empresas junto dos trabalhadores, continuaremos a estar junto das populações a reivindicar melhores condições e ouvir os anseios e as questões da população. Coisa que temos feito até agora. Nós somos uma força política que não aparecemos só, digo novamente, não aparecemos só quando há eleições. Estamos presentes, sempre.
O PCP, a CDU, já teve representações na Assembleia Municipal. Lembramos-nos de nomes como David Valente Almeida, Edmundo da Fonseca, Júlio Bonreira e Francisco Simões. Não teve nunca nenhum representante no seio do Executivo camarário. A AGDA ficou a perder? Por aquilo que conhece do Conselho, acha que o município ficou a perder por nunca ter tido um representante comunista em funções executivas no seio do município? Ficou a perder o município, ficaram a perder os trabalhadores, ficou a perder a população em geral. É público e é notório o projeto autárquico da CDU a nível nacional. Nos concelhos, nos municípios onde estamos, seja em maioria, seja em minoria, é reconhecido o trabalho que a CDU faz. O trabalho na melhoria das condições de vida, o trabalho no associativismo e na cultura, o trabalho no desporto, na habitação, em todas estas áreas. Vivemos num país, desde 25 de abril de 74, democrático, e creio que a pluralidade e a democracia são essenciais para uma gestão autárquica eficiente. Portanto, acho que sim, respondendo à sua pergunta diretamente, se a AGDA, nestes últimos anos, tivesse tido membros no Executivo, se calhar teríamos aqui outro tipo de município e podemos ter aqui impresso a nossa marca na defesa desta grande cidade, deste grande município que é a AGDA. Esta semana, numa entrevista que nos concedeu para a edição impressa, garante que a CDU é um projeto coletivo e coerente que dá garantias aos agdenses. Quer trocar esta ideia por miúdos? Sim, certo, claramente. O projeto autárquico da CDU não é dissociado do projeto autárquico da CDU a nível nacional. Okay? Portanto, há uma linha de... Que bons exemplos é que a CDU tem a nível nacional de momento? De momento, temos, por exemplo, o município de Loures. O município de Loures é claramente um município exemplo na gestão autárquica da CDU. Que é presidida pelo meu camarada Bernardino Soares, portanto, e tem-se visto o desenvolvimento que aquela autarquia tem tido ao longo do tempo, desde que está sobre a alçada sobre o comando, passa a expressão, da CDU com o Bernardino Soares. Mas agora, voltando atrás, a primeira pergunta que me fez... Estava-lhe a perguntar... ou a pedir para trocar por miúdos esta ideia de que o projeto da CDU é um projeto coletivo e coerente. Exatamente. Que dá garantias aos agdenses. Exatamente. O projeto da CDU é coletivo no momento em que não é um projeto apenas de uma só pessoa, não é um projeto unipessoal. Portanto, é um projeto que foi construído auscultando a população, de uma forma democrática, nos quais estão incorporados e vertidos os anseios das populações, a discussão com os meus camaradas, com os nossos camaradas da Conselhia. Portanto, não está subserviente a projetos de carreiras políticas pessoais, longe disso. Portanto, eu não sou político profissional, nem penso em ser, portanto, não é essa a minha área, completamente diferente. E penso que tem incorporado, fruto deste diálogo com as populações, fruto deste diálogo com os trabalhadores, fruto da auscultação dos anseios e das necessidades da população, tudo isto depois foi analisado e foi vertido no nosso manifesto eleitoral, que há de ser publicado nos próximos dias. Mas quando o Milton diz que o projeto autárquico da CDU não é um projeto unipessoal ou subserviente a interesses instalados ou carreiras políticas individuais, está a querer atingir alguém? Não, de todo. Nós achamos que mais do que não estamos a querer atingir absolutamente ninguém. No entanto, Jorge, vamos lá ver uma coisa. Quando este Conselho, não sei se foi capa de jornal, mas acho que foi, um jornal nacional, onde o título era AGDA bate o recorde dos transfugas, a nível autárquico. Foi no jornal do Nascer do Sol. Pronto. Eu acho que o povo está atento a isto. E nós, nos contactos que temos tido na rua, este tema é recorrente. Eu não quero aqui fulanizar a discussão, longe disso. Nós não discutimos pessoas, nós discutimos projetos, discutimos ideias. Mas... E já percebemos que esse não é o seu caminho, o caminho do ataque individual. Não é, de todo. Agora, quando se vêem
quando se fala com as pessoas e se ouve o que se ouve na rua, pá, deixa-nos tristes um bocado nós sermos capa de um jornal com este título. Pá, eu gostava muito mais que nós fôssemos capa de um jornal a dizer a Águeda tem as melhores condições para a habitação da população. A Águeda é um exemplo nacional de promoção do desporto, da cultura e do associativismo. Mas, infelizmente, isso não aparece nos jornais. Aparecem de vez em quando umas notícias de dizer que a Águeda ganhou este prémio e ganhou aquele e ganhou da cidade digital e mais isto e mais aquilo. Pá, mas os prémios, não tirando o seu mérito, valem aquilo que valem. O que nós queremos ver é medidas concretas no terreno e que beneficiem a população. Vamos a áreas concretas. Ao nível da mobilidade, a CDU defende a implementação de uma rede de transporte público flexível para o concelho, mas não abdica, por outro lado, da luta pela valorização e modernização do Voguinha. Não se estão aqui a duplicar interesses? Não. Vamos lá ver uma São coisa. coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. A CDU é uma força de vanguarda que esteve, desde o início, na defesa da requalificação do Voguinha. Esse é um tema. Nós assistimos... O Voguinha é já uma questão de honra para a CDU? O Voguinha é uma questão de honra para a CDU. É um transporte público. Posso-lhe dizer o seguinte. Nós tivemos já 3, 4 semanas, do tempo passa, agora próximo, foi-nos solicitada pela Associação de Estudantes da Universidade de Aveiro, da qual a STGA é um polo e faz parte, uma reunião à CDU para nos exporem o seu caderno reivindicativo para o município de Águeda com a STGA. Uma das questões que os estudantes levantaram, e deixe-me dizer aqui, louvar aqui só a Associação de Estudantes, porque efetivamente foi uma reunião que produziu muitos resultados. Muitos resultados. Eles têm o pensamento deles, as reivindicações extremamente bem estruturadas, sabem o que precisam e o que querem. É de saudar aqui toda a Associação de Estudantes. E então, um dos temas foi precisamente a questão dos transportes para os estudantes. E precisamente a questão do Voguinha. Há pouco tempo, eles fizeram aqui uma iniciativa cultural em que transferiram essa iniciativa, eu agora não me recordo o nome, de Aveiro, que devia ser em Aveiro, e que a fizeram aqui em Águeda. Okay? Começaram logo a ter problemas na questão dos transportes. E o que é que eles dizem? Nós temos o Voguinha, que temos material circulante que está envelhecido, que não apresenta condições de conforto. Temos, para ir para a Águeda, horários desajustados à atividade dos estudantes. Portanto, isto faz espelho também nas questões de Voguinha relativamente ao uso por parte dos trabalhadores e do povo. Temos horários desajustados, temos apiadeiros fechados, temos troços de Voguinha, que é de conhecimento geral, que estão a ser encerrados. Nós acreditamos, ainda mais hoje em dia, quando falamos em sustentabilidade ambiental, em crise ambiental, o Voguinha é claramente um dos meios de excelência de transporte para reduzir o impacto ambiental. Poder-me-á dizer, mas o Voguinha polui porque é diesel. É verdade, mas vamos com calma. Se calhar daqui a uns anos pode passar a ser elétrico. Não estamos a discutir isso. Mas, obviamente, se tivermos um Voguinha cheio de pessoas, face ao transporte individual, temos muito menos impacto ambiental. Portanto, claramente, o Voguinha é uma bandeira, o transporte público é uma bandeira do PCP. Nós vemos o atual Executivo olhar para o Voguinha com grande pompa e circunstância e festa, com o comboio turístico. Não temos nada contra isso. O turismo é uma atividade económica e deve ser promovida, e o comboio turístico deve ser promovido, trazer mais pessoas para a Águeda, trazer mais turismo em Águeda, desenvolver o comércio em Águeda, com tudo o que isso traz. No entanto, o Voguinha não é só o turismo, não é só as festas. O Voguinha tem que ser um transporte público. E mais, vamos olhar para a questão do ponto de vista ambiental. Já ouviu o Voguinha andar. Sabe quantas toneladas de carvão é que aquilo gasta e a poluição atmosférica que faz? Quer dizer, estamos aqui num contrassenso. Relativamente aos outros transportes públicos e à questão da mobilidade. É de louvar a iniciativa, por exemplo, do Biagda, se não me falha, das bicicletas. Bicicletas elétricas. E bicicletas elétricas, exatamente.
Só que, a nosso ver, não é suficiente. Ou seja, implementou-se aqui o BIAGDA, mas com algumas falhas. Um exemplo muito simples. Eu apanho o Voguinha em Aveiro para vir para a Águeda. Chego à estação da Águeda. E não tem uma bicicleta? Não tenho uma bicicleta. Portanto, os locais de ancoragem das bicicletas acho que têm que ser melhor distribuídos e mais. Ok? Fomentar o transporte público em detrimento do transporte individual, principalmente no centro da cidade. Nós sabemos que, devido à orografia da cidade de Águeda, não é uma cidade para ter grandes autocarros a circular. Não permite, não está preparada para isso, reconhecemos isso. Mas então, por que não criar tal transporte flexível e a pedido, isto mais para as zonas limítrofes de Águeda, as zonas periferia. Para a periferia de Águeda, exatamente, onde temos uma população mais envelhecida, que se calhar já não pode conduzir, mas que precisa de vir às finanças, mas que precisa de vir ao médico, mas que precisa de tratar dos seus assuntos aqui. Nós estamos a falar de paredes, de Squins, da Borralha. Por exemplo, as zonas da praia serranas. da Squins. Pronto, seria extremamente interessante. E também uma ideia interessante que era a criação de linhas circulares pelo Concelho, circulagem contínuas. Por exemplo, com minibus. Okay? Isto já foi implementado em N concelhos durante o país e dá resultado. Portanto, temos um transporte com uma determinada rota ou rotas definidas que está constantemente a passar. Isto, parecendo que não, vai facilitar a vida a centenas de pessoas. Centenas de pessoas. E reduz o tráfego dentro da cidade, a sobrecarga de tráfego. Ao mesmo tempo, obviamente, o transporte individual é uma realidade, existe e tem que existir, longe disso, de sermos contra o transporte individual, mas por que não começar a criar parques de estacionamento periféricos à volta da cidade, de forma a potenciar a Águeda como uma cidade mais amigável do peão. Obviamente que isto não é só criar parques periféricos. Depois temos aqui criar parques periféricos e depois termos aqui soluções de intermodalidade para as pessoas virem para a Águeda. Portanto, defende que os carros sejam cada vez mais afastados do centro da cidade. Sim, claro. Repare, isto é uma diretiva, isto não é nada de novo, não somos nós que defendemos, isto é uma diretiva a nível europeu. Portanto, a nível europeu, todos os estudos apontam que as cidades cada vez mais têm que reduzir a sua carga de trânsito. Prova disso é o famoso Dia Europeu Sem Carros, não é? Portanto, celebra-se em setembro. Em setembro. Portanto, não estamos a inventar nada de novo. Está na moda falar-se de habitação e defender-se a aposta na habitação. Foi assim há dias nos debates de TV com os candidatos de Lisboa e do Porto. Tem sido assim nas conversas que temos mantido com outros candidatos à presidência da Câmara de Águeda. A CDU não foge à regra. Quais são as propostas? Simples. A habitação, o que nós temos assistido em Águeda é uma especulação imobiliária cada vez maior e há um aumento dos preços incomportáveis de rendas de casas. Portanto, o que nós defendemos neste momento é que uma das medidas é que seja, por exemplo, revisto o PDM, de forma a impedir a liberalização dos solos e a construção descontrolada. Construir habitação a custos controlados, mas que garanta a uma família de rendimentos médios, porque só isso não é o garante. Ter uma habitação a custos controlados não é o garante que uma família, por exemplo, de rendimentos médios consiga ter acesso a uma habitação condigna. Quanto mais as famílias em condições precárias, que com esta crise pós-pandemia, que ainda não é pós-pandemia, mas que já todos sabemos que isto vai ter custos elevadíssimos, e depois resulta sempre no fim, os custos vêm sempre parar aos bolsos dos mesmos, dos contribuintes. Portanto, está na Constituição, que o direito à habitação é fundamental e inalienável. Todos os portugueses, todas as portuguesas, todos os aguedenses devem ter direito a uma casa, que seja condigna. E essa casa deve ter condições energéticas. Nós assistimos a um problema em Águeda, em conversa com pessoas, o chamado problema da pobreza energética. O que é isto do problema da pobreza energética? Nós temos pessoas em Águeda que, por exemplo, de inverno, devido à qualidade de construção das casas, não têm dinheiro
não têm dinheiro para conseguir suportar os custos do aquecimento da casa. Isto não pode acontecer. Por outro lado, acho que também deve haver uma maior articulação com alguns programas que já foram e que tiveram boa aceitação e bom desempenho, como, por exemplo, o Porta 65, o Primeiro Direito e os bairros saudáveis. Acho que deve haver uma maior articulação do município com esses programas, de forma a possibilitar o arrendamento de casa às pessoas mais desfavorecidas e mais jovens. E, ao fim de tudo, também incentivar e controlar o tipo de habitação que é feita, o licenciamento para o tipo de habitação que é feita e a forma de construção da própria casa. Okay? Incentivar casas cada vez mais energeticamente eficientes e que têm qualidade e conforto de vida às pessoas que nelas vivem. Muito bem. A saúde é, invariavelmente, uma das bandeiras do Partido Comunista. Como é que estamos em Águeda? Estamos mal. No entanto, no tema aqui da saúde, convém separar o que é o papel do Estado Central e o que é o papel das autarquias. Defende, por exemplo, que a autarquia de Águeda deve assumir responsabilidades na área da saúde? Se vamos falar de transferências de competências, para termos uma conversa séria acerca disso, primeiro temos que falar de regionalização. Coisa que os sucessivos partidos que têm passado pelo Governo Central se recusam a fazer e não querem fazer. A descentralização de competências, e nomeadamente A comunidade intermunicipal da região de Aveiro não é uma espécie de regionalização? Já não é uma espécie de regionalização? Falta muito até lá chegar. Portanto, passam-se competências, mas não se passa o devido acompanhamento financeiro, o devido acompanhamento técnico. Portanto, para nós esta descentralização não é nada mais do que um sacudir a água do capote por parte do Governo Central. E isso não pode acontecer. Obviamente que na área da saúde, a falta de apoio central é de bom tom, que assim seja, e que a autarquia cuide dos seus municípios. Mas nós todos sabemos que os orçamentos das autarquias não dão para tudo e que não há dinheiro para tudo. Portanto, há aqui claramente que separar o que é competências da autarquia e o que é competências do Estado Central. Nomeadamente aqui em Águeda, estamos mal no que diz respeito à saúde, temos o encerramento de algumas unidades de saúde, temos outras unidades de saúde que estão a funcionar mal, e depois temos aqui o grande Hospital de Águeda, que em outros tempos foi um grande Hospital de Águeda, que sucessivamente ao longo dos anos foi dilapidando valências, porque o hospital não tinha condições, porque o hospital isto, porque o hospital aquilo. O que é certo é que em tempos de pandemia, quando a pandemia apertou, afinal o hospital já tinha valências, por exemplo, para receber o hospital de dia que foi transferido de Aveiro para aqui. Então há aqui qualquer coisa que não está bem. Há aqui claramente qualquer coisa que está bem. Ainda que em condições provisórias, em contentores que foram colocados... Mas arranjaram soluções. Para as obras no serviço de urgência do Hospital de Águeda, que entretanto arrancaram esta semana. Agora, claramente, o atual Presidente da Câmara, o Jorge Almeida, anunciou que se iriam iniciar obras aqui no Hospital de Aveiro. Já se iniciaram. Não vemos nenhum mal nisso, portanto, lá está, mas continuamos a dizer, esse tipo de atuação devia ser claramente a nível central. O Estado, o Governo, tem a obrigação de fornecer serviços de saúde de qualidade e tendencialmente gratuitos e universais à população. Não podem passar para as autarquias mais essonos. E a nível ambiental, que é um assunto e uma área que dizem muito ao Partido Ecologista Os Verdes, que faz parte desta coligação de esquerda. Há quase todas as semanas notícias de descargas poluentes e, à medida que parecemos cada vez mais desenvolvidos, surgem cada vez mais atropelos ambientais. Que medidas para travar este estado de sítio, principalmente na pateira de Fermentelos? Relativamente às descargas e à pateira de Fermentelos e às descargas no Rio Sértimo, eu acho que o problema aí, a solução para isso, solução, entre aspas, não é uma solução, é um meio para chegar à solução final, era que isso acabasse. Mas para isso acontecer, primeiro, tem que haver muita fiscalização no terreno. Temos que estar mais interventivos e mais fiscalizadores. Quando são detectadas as descargas, as autoridades competentes
tem que ir atrás, tem que investigar, tem que ir atrás das empresas que fazem isso. E processar essas empresas por crime ambiental. Está previsto na legislação portuguesa. Não pode haver espaço para isso acontecer. Portanto, as pessoas não pensam que... vamos lá ver uma coisa. Se calhar o problema não é para mim e para o Jorge, que temos 40 e poucos anos. Jorge não sei, mas deve ser da minha idade. Um bocadinho mais. Ou um bocadinho mais, mas pronto, não aparente. Mas nós não podemos pensar que nós daqui a 30, 40 anos já cá não estamos. O problema é que não estamos cá, mas estão cá os nossos filhos. A intervenção ambiental, a defesa do ambiente, o ir atrás dos criminosos ambientais é cada vez mais importante. Porque nós vivemos todos em comunidade, nós vivemos todos numa sociedade e esses problemas não nos afetam a nós agora diretamente, que afetam, mas vão ter repercussões muito maiores lá para a frente, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nomeadamente ao projeto da CDU em Águeda para as questões ambientais. Uma das nossas bandeiras é lutar pela limpeza, exatamente, quer do Rio Sértima, quer da pateira da Pateira. Se estivéssemos lá de Fermentelos, já era a pateira de Fermentelos, a pateira de Requeiros, pronto, isto já é... Já são estas rivalidades. Cada um toma a pateira como sua, ainda bem, é um património que é preciso reservar, que é preciso preservar. Apostar claramente também... Nós temos um projeto no nosso programa eleitoral, que é a criação, posso já aqui dizer em primeira mão, que é a criação de um corredor verde e azul desde o Parque do Sardão até ao Parque do Sotorrio, okay? Que passará pelo estádio e pelos cortes de ténis, se não me falha a memória. Do Clube de Ténis de Águeda. Exatamente. Portanto, estamos a falar de um circuito entre os Abadinhos e o Sotorrio. Exatamente. Que permitirá... Atravessar a Borralha. Exatamente. Que irá promover não só a mobilidade, os chamados meios suaves, okay? Como a parte verde, que é a fruição pelas pessoas, ali de um corredor verde e de mais qualidade até do ar, poderemos assim dizer. Se bem que Águeda não é das cidades mais poluídas que eu conheço, muito longe disso, e ainda bem, a nível de poluição do ar. Há também outra medida muito importante que nós temos inserida no nosso programa eleitoral, que é fazer todos os esforços para a concretização, finalmente, de um plano de ordenamento florestal. Okay? Consideramos que ele não existe e é premente, porque nós temos aqui no Concelho de Águeda uma enorme área florestal e tem que ser devidamente ordenada, até por questões de prevenção de incêndios, etc. E nem só isso. Portanto, estas são as nossas... Temos só mais uma, só aqui, acabar aqui este ponto, só com mais uma ideia que acho que é uma ideia muito interessante e que nunca foi explorada, que é efetuar um levantamento de todas as espécies arbóreas aqui do Concelho, de interesse municipal, promover a sua proteção e depois criar um viveiro florestal dessas mesmas espécies e uma bolsa de sementes municipais. Okay? Achamos que é de extrema importância para que estas espécies continuem a existir e sejam protegidas e que são espécies provavelmente endógenas aqui do Concelho. Já falámos de mobilidade, de habitação, de saúde, de ambiente. Que outros pilares estarão no programa eleitoral da CDU para estas autárquicas de 26 de setembro? Temos mais alguns. Temos, por exemplo, a questão dos serviços municipais. Propomos-nos a discutir de forma séria e coerente a remunicipalização dos serviços de água. Achamos que a água é um bem público, é um direito essencial e, como tal, deve estar debaixo da alçada da autarquia e não entregue a uma entidade que também tem a sua cota de Estado, mas que essencialmente é privada, como é o caso da EADRE. Desde que se assistiu à privatização dos serviços de água, o que temos assistido, isto são os relatos que nos chegam, é a um aumento da fatura, todos os meses, e a uma diminuição do nível de serviço prestado. Ora, isto não pode acontecer. A água é um bem de todos nós. Não podemos chegar... Estou certo, não vamos chegar a esse extremo. Isto agora só aqui a talho de foice. Há uns tempos atrás, estava a ver umas declarações do CEO da Nestlé, e o CEO da Nestlé teve a distinta lata, perdoa-me a expressão, de dizer que a água devia ser toda privatizada. Quem quer água devia pagar.
Não, a água é nossa. A água vem da terra, a água é do povo. Portanto, essa era, a nível dos serviços municipais, é uma luta que... É uma luta, não, é uma discussão que nós nos propomos a ter de forma séria. Séria, porque sabemos que não é um processo que se possa fazer do dia para a noite e tem todos os seus prós e os seus contras, mas de forma séria vamos discuti-lo. Também a nível dos serviços municipais, já falámos agora há bocado, lutar claramente contra a transferência de competências. Já falámos na saúde. Vamos pegar na educação. Então agora... Já foram transferidas. Já foram transferidas, mas não deviam ter sido transferidas. Então a autarquia ainda fica com mais um peso financeiro em cima. Portanto, vamos transferir a educação para a alçada d'água só porque sim? Porque ficamos aqui com mais um tema? Não. A educação é uma competência do Estado Central. Relativamente à outra luta, que essa aí, aos anos que estamos, desde que foi feito este enorme ataque ao poder local, que foi a extinção de freguesias e o reagrupamento das freguesias. Águeda perdeu 9. Exatamente. Portanto, tínhamos 20, passámos a 11. A 11, exatamente. Portanto, claramente aqui, lutar e continuar a lutar para que sejam repostas as freguesias. Porque o poder local, nomeadamente nas freguesias, quer queiramos, quer não, e muitos não gostam de ouvir isto, mas é o ponto do poder que mais se aproxima do povo. É a porta de entrada. É nas freguesias que se conhecem realmente. Os presidentes de junta têm um trabalho fantástico. São eles que estão ao pé das pessoas. É muito mais fácil um presidente de junta conhecer a realidade local e as dificuldades de uma freguesia do que propriamente um presidente de Câmara. Portanto, é o ponto de partida para a inclusão do povo na política do município. Por outro lado, também propomos aqui, nas áreas em que assim seja necessário, reforçar o quadro de trabalhadores da autarquia. Okay? Não estamos aqui a apontar áreas em específico, onde for necessário, analisar e reforçar. E também, onde for caso disso, a implementação do subsídio de penosidade, insalubridade e risco nas funções dos trabalhadores que assim o tenham direito. Subsídio este que já foi implementado em vários municípios ao longo do país. Em Águeda, penso que ainda não está implementado. Portanto, esse é uma das nossas bandeiras. Temos outra bandeira, que é a questão do desenvolvimento económico e do emprego. Nós olhamos para um parque empresarial do Casarão. Olhamos para uma escola superior de tecnologia e gestão de Águeda. E olhamos para a Câmara Municipal. E vemos aqui que não há, ou se há é pouca e não divulgada, mas parece-nos que não há, uma interação entre estes três polos. Queremos fomentar aqui o conhecido modelo, quem está dentro destas áreas. Eu também não sou muito doutorado para falar nisto, longe disso, mas há um modelo de inovação e desenvolvimento que se chama o modelo de hélice tripla, que efetivamente não é mais do que isto, conjugar o setor empresarial com o setor da educação, com o Estado, neste caso a Câmara. Haver aqui, pôr a Universidade a trabalhar em conjunto com o setor empresarial e ter a Câmara como charneira deste movimento. O que é que isto vai trazer à Águeda? Primeiro, os estudantes que se formam na STGA, que não são daqui, a maior parte deles não são daqui do município, se conseguirem ter saídas profissionais nas empresas de Águeda quando acabarem os seus cursos, não voltam para a terra deles. Ficam aqui, trazem mais valor. Cria-se, com isto, trabalho qualificado, mais emprego, com direitos, e conseguimos aqui, se calhar, dar aqui um avanço à Águeda, porque a Águeda, ao longo destes anos todos, há umas dezenas de anos para cá, tem perdido indústria. Agora está-se a assistir novamente ao reavivar, já há uns anos que tem existido, e temos empresas aqui que são exemplo disso, o setor das duas rodas. Mas só isso não chega. É preciso criar mais trabalho, com mais direitos, com mais qualificação, e reter conhecimento aqui em Águeda e ter desenvolvimento. Falávamos há uns tempos atrás, numa discussão precisamente para a elaboração do nosso manifesto eleitoral, que a Águeda
já necessitava, embora isto não sendo uma competência da autarquia, não tem nada a ver, mas já necessitava do Instituto da Soldadura. Dizia um pequeno e microempresário, um pequeno e médio empresário aqui da Águeda, que eu agora não quero cometer nenhum erro naquilo que vou dizer, mas dizia que para certificar um determinado produto, é um empresário da área metalúrgica, da área de metal, para certificar um determinado produto, tinha que ir, se não me falha a memória, a Viana do Castelo. Tinha que mandar as coisas para a Viana do Castelo. Portanto, a Águeda, face ao tipo de indústria que tem, já, por exemplo, merecia ter aqui um Instituto da Soldadura. Portanto, lutar para que isso aconteça. Relativamente aos pequenos produtores locais, nomeadamente na área da agricultura, criar espaços para que eles possam escoar o seu produto. Pode-me dizer, mas já temos um mercado municipal, certo, mas só isso não funciona. É preciso juntar os pequenos produtores. É preciso, em último caso, uma cooperativa de pequenos produtores, vamos utilizar esta expressão, mas que esses produtores possam ter o seu produto escoado e a preço justo. Nós nada temos contra as pessoas comprarem o produto da zona que quiserem, mas se nós temos excelentes produtos agrícolas aqui, porque é que devemos de ir ao supermercado comprar produtos estrangeiros, que vêm de fora? Quando nós temos aqui de melhor qualidade. E como costumava dizer um camarada meu, agricultor aqui da Águeda, e este é biológico. E este é biológico, não leva tratamento nenhum. Relativamente também à questão da cultura, temos outro pilar que é da cultura, do lazer e do associativismo. Interessa aqui dar nota que, relativamente à cultura, do bom trabalho da oferta da cultura por parte do Executivo aqui em Águeda, mas ficamos apenas pela oferta. Porque mais do que a oferta é necessário promover e dinamizar que essa mesma cultura seja protagonizada por agentes culturais de Águeda. E isso nós não sentimos. Há algumas coisas feitas, mas achamos que pode ser feito muito mais. Temos várias associações em Águeda e pode ser feito muito mais. Temos, por exemplo, a incubadora cultural. Achamos que deve-se... Que está às moscas. Que está às moscas, exatamente, era aí que eu queria chegar. Está completamente às moscas e achamos que deve ser um recurso que deve ser aproveitado. E dinamizar essa mesma incubadora através de oficinas multidisciplinares, coordenadas com todo o movimento associativo das várias associações que existem em Águeda. Temos, na questão arqueológica, que também entra na cultura, temos a Estação Arqueológica do Cabeço do Boga. Abandonada. É uma vergonha. É uma vergonha. Aquilo está completamente destruído às moscas. Tem que-se claramente olhar para aquilo, porque aquilo, além de ser um polo de história, é um polo de turismo. Nós estivemos lá, nós fizemos uma visita há umas semanas atrás e, efetivamente, eu fiquei horrorizado com o que lá vi. Portanto, aquilo, teoricamente, há uns anos até estava mais ou menos arranjado, entretanto, tinha cercas, o acesso estava controlado, etc. Agora não tem nada, é silvas, não tem absolutamente mais nada. Nós tivemos há uns anos aqui uma camarada do PCP, uma arqueóloga, precisamente, que veio fazer uma visita ao local, e ela contou-nos, esteve-nos a explicar o interesse arqueológico da antiguidade que aquilo tem. Não vou entrar agora em detalhes, mas deveria ser claramente reabilitada e dinamizada até por uma questão de turismo. De resto, obviamente, na cultura, no lazer e associativismo, fomentar dentro dos possíveis e apoiar tudo que seja movimento associativo, tudo que seja desporto, coletividades desportivas. Achamos que o desporto é claramente uma atividade que deve ser cada vez mais dinamizada, principalmente junto dos jovens.
porque infelizmente nada temos contra as novas tecnologias, contra os telemóveis e os tablets e os Netflix desta vida, mas eu pessoalmente, e agora falo em nome pessoal, mete-me um bocado de impressão ver os jovens um dia inteiro sentados no sofá a verem a Casa de Papel no Netflix e não saem dali. Mas pronto, é saúde e bem-estar principalmente. Muito bem, terça-feira arranca oficialmente a campanha eleitoral. Como é que a CDU se vai posicionar em Águeda, sabendo-se que não concorrerá em 5 das 11 freguesias? Como é que nos vamos posicionar? Como é que vão para o terreno? Vamos como sempre fomos. Com determinação? Com determinação, com muita coragem, como eu costumo dizer, a dar o peito às balas, mas acima de tudo com uma predisposição que nos é nativa e que sempre foi nossa, que é de ouvir. Ouvir, ouvir e aprender com quem cá vive. E perceber efetivamente onde é que nós podemos ajudar aqueles que vêm ter connosco e vêm falar connosco dos seus problemas e das suas aspirações. Aliás, esta forma de atuação, já o disse há pouco, para nós não é só em tempo de campanha. É a nossa forma de estar, normal. Seja campanha, quer não seja. Portanto, é isso que faz de nós, talvez, uma força diferente. É por isso que nós somos diferentes. Porque estamos lá, ao lado das pessoas. Ouvimos, falamos. E daí termos uma boa imagem por parte das pessoas e que nos respeitam muito. E temos muitas pessoas que até nos dizem, inclusive, há uns dias atrás estava a falar com um indivíduo, com um senhor, que não é de todo comunista, de longe, penso que nem será um homem de esquerda, mas que sempre nos disse, independentemente ou não de eu concordar com vocês, com os vossos ideais, tenho-vos um grande respeito, porque vocês são uma força que são coerente entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. E têm o vosso caminho traçado. E é por ali que vão. E mais, nós a vocês vemos-vos sempre. Aos outros, só os vemos, às vezes, uma vez de 4 em 4 anos. Somos diferentes nisso. Nas 5 freguesias de Águeda, onde a CDU não concorre, há mais de 11.500 eleitores. Ou seja, mais de 25% do eleitorado. Isso pode ser, à partida, uma desvantagem na corrida aos votos para a Câmara e para a Assembleia? Pode ser. Mas também acreditamos, porque ao contrário do que se diz, o povo não está aliado da política. O povo tem a sua opinião. Há um ou outro que vem com aquele discurso que todos nós conhecemos, que são todos iguais, mas isso, felizmente, é uma minoria. O povo não está de fora da política, muito menos da política que lhes diz respeito mais diretamente, que é a política local, a política autárquica. Nós estamos em querer... Os boletins de voto são 3. Portanto, não há grande dúvida quanto a isso. E nós estamos em crer que o povo conseguirá fazer a sua análise, o povo e os trabalhadores conseguirão fazer a sua análise, tirar as suas ilações da ação da CDU e, se calhar, dar-nos um voto de confiança, quer na recuperação de eleitos na Assembleia Municipal, quer até ajudar-nos a termos um cargo na variação. Esperemos que isso aconteça. Novamente, se vai acontecer ou não, não sabemos. O povo dirá. O Milton Matos já veio dizer, já disse aqui esta noite também, que a CDU não está obcecada com resultados, mas a verdade é que se não conseguir votos, não conseguirá mandatos e cairá por terra essa disponibilidade para ajudar a construir o Conselho. É mais ou menos assim. Claro que sim. Repare, de uma forma direta, não vamos ter essa influência, essa ação que poderíamos ter. Agora, novamente, reitero o que disse há pouco. Não é isso que nos vai mandar abaixo e que nos vai tirar da rua. E que nos vai tirar do contacto com as pessoas. E que nos vai tirar das portas das empresas a falar com os trabalhadores. Não é isso que condiciona a nossa ação. A nossa ação é igual, poderá surtir mais ou menos efeito se estivermos ou não eleitos, mas a nossa forma de estar perante a vida, perante as adversidades, perante a população, é exatamente a mesma, quer tenhamos eleitos ou quer não. E é com isso que o povo da Águeda pode contar. E a CDU parte para este desafio temendo ser ultrapassada, por exemplo, por uma força política como o Bloco de Esquerda ou o Chega? Não, nós não fazemos as contas dessa forma. Nós não fazemos, não pautamos a nossa atuação para ficar à frente daquele ou com medo de ficar atrás do outro. Nós temos o nosso projeto, nós temos a nossa maneira de estar e é com isso que o povo pode contar. Se ficamos mais à frente de um, mais atrás do outro,
para nós é-nos indiferente. As outras candidaturas à Câmara Municipal merecem-lhe algum comentário? Merecem apenas um comentário e apenas um só. Ainda bem que elas existem. É a prova que estamos numa sociedade democrática e pluralística. E mais do que as candidaturas, interessa-nos é sim discutir ideias, projetos dessas candidaturas e não a composição das próprias candidaturas em si. Não fulanizamos, não tecemos comentários sobre as listas em si. Agora, sim, o que nos interessa é, de uma forma honesta, clara, transparente, discutir os projetos que cada uma traz, de boa fé, entre todos, sem dogmas, e fazer o melhor que possamos para a Águeda. Que mensagem é que gostaria de deixar ao eleitorado de Águeda quando estamos a pouco mais de 20 dias do ato eleitoral? A mensagem que podemos deixar ao eleitorado de Águeda é muito simples. É indissociável o trabalho autárquico a nível nacional que a Águeda tem, como já referi, e que o projeto da CDU é um projeto coerente, que não se desvirtua ao sabor do vento e que a nossa linha de atuação será sempre a mesma, tendo como objetivo final as melhorias das condições do povo e dos trabalhadores da Águeda. E que, independentemente, novamente reafirmo, independentemente dos resultados que tenhamos, no dia a seguir estaremos novamente na rua, novamente ao lado do povo, novamente ao lado dos trabalhadores e a trabalhar para que a Águeda seja cada vez mais bonita. Mesmo que não tenham eleitos. Mesmo que não tenhamos eleitos. Sabe, por certo, que em 2017 a CDU conseguiu escassos 380 votos para a Câmara Municipal. Está agora confiante que este resultado vai ser melhorado? Esperemos que seja melhorado. Compete-nos a nós lutar por isso e depois estar nas mãos do povo. Portanto, o povo é soberano, o povo decide e esperemos que sempre assim seja neste país maravilhoso onde estamos e neste município onde estamos concretamente. O povo tem a palavra e a palavra do povo é final. Temos vindo a questionar todos os candidatos de qual é o compromisso de cada um com a imprensa regional, sabendo-se do nosso papel todos os dias na promoção e na projeção do Bom Nome de Águeda. Muitas vezes menosprezado. Pergunto-lhe, se lhe derem voz, em que medida fará a defesa da comunicação social local? A comunicação social local é indispensável. Que exista é a prova de uma sociedade aberta, de uma sociedade livre, e é, se calhar, a melhor fonte de informação que o aguedense tem sobre a sua terra. Não se pode deixar ou passar para segundo plano a imprensa regional, a comunicação social local, face à comunicação nacional, social nacional. Portanto, claramente, todos os órgãos de comunicação de Águeda terão o nosso apoio e, no que estiver ao nosso alcance, estaremos aqui para trabalhar com eles em conjunto. Achamos que é claramente um pilar fundamental da democracia e da transmissão de informação. Milton Matos, foi uma satisfação recebê-lo na Soberania. Já passaram 60 minutos? Passaram quase 60 minutos, não passaram exatamente 60 minutos, mas passaram quase 60 minutos. Fazemos votos para uma boa campanha eleitoral, na qual os cidadãos de Águeda se sintam esclarecidos para decidirem em consciência no dia 26. Muito obrigado por ter vindo e julgo que não estará nada arrependido de não ter aceito o convite para ser o candidato da CDU à primeira e estará imbuído de um espírito de contribuir para o engrandecimento da política local e de Águeda em particular. De todo, e posso lhe dizer que tem sido uma viagem fantástica, que eu próprio não estava à espera. O contacto que se tem com as pessoas e o conhecimento mais aprofundado que eu tenho, que eu estou a obter com esta nossa viagem, com esta minha viagem, nesta tarefa que o partido me propôs e que eu, como disse muito bem, não aceitei à primeira, porque achava que era responsabilidade a mais, tem-me dado uma visão da Águeda, das suas gentes, da sua área, completamente diferente e muito mais aprofundada do que eu tinha. Espero que seja um desafio que levamos avante e que seja com sucesso. Às vezes parece que a CDU anda um bocadinho escondida, mas na verdade nós estamos cá. Não é isso que está a suceder. Não, de todo. A CDU não está escondida, muito pelo contrário. Eu percebo o comentário, mas estamos aqui em Águeda, estamos organizados, temos o nosso centro de trabalho, até temos lá uma grande tarja, comemoração do centenário do Partido Comunista Português, que o futuro tem partido e o partido tem futuro. Portanto,
Vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos aqui de corpo e alma. Resta-nos agora ter o voto de confiança de todos os jagdenses e cá estaremos para corresponder às expectativas e às tarefas que nos forem assignadas. Deixe-me agora fazer-lhe uma pergunta um bocadinho mais abrangente. O futuro do PCP far-se-á com quem? Em Águeda? Não, a nível nacional. A nível nacional. O futuro do PCP far-se-á, obviamente... Far-se-á, por exemplo, com o Bernardino Soares? Olha, isso é daquelas coisas que eu não consigo responder. Porque isso é decidido de 4 em 4 anos no Congresso do nosso grande partido. E depois também temos uma coisa. O secretário-geral do Partido Comunista Português não é quem manda no Partido Comunista Português. Nós não temos presidentes como têm os outros partidos que mandam e desmandam a seu belo prazer. Nós temos um coletivo de camaradas, desde as bases até ao Comitê Central, que discutem coletivamente e que tomam as suas ações. O secretário-geral é o homem, é a cara do partido, é o camarada que representa o partido e que mais posição tem. Mas não é ele que manda no partido. Quem manda no partido são todos os militantes. Todos nós temos a nossa palavra a dizer. Eu posso lhe dizer que no último Congresso, os trabalhos de preparação para o último Congresso começaram com milhares de reuniões a nível local e concelhio de discussão das teses. Portanto, não é um trabalho de um pequeno grupo de direção de partido. Nós temos o nosso modelo de organização focado no centralismo democrático. No centralismo democrático, a informação e as decisões fluem de baixo para cima e de cima para baixo. Portanto, e é por isso que às vezes as pessoas não nos compreendem, não percebem. Então, mas o vosso presidente, nós não temos presidente, nós temos um secretário-geral. São maneiras diferentes de estar na política, é a nossa maneira de organização. Muito bem, Milton Matos, foi um gosto tê-lo aqui na Soberania TV. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Chegamos ao final da entrevista com o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Águeda, Milton Matos. Seguir-se-ão as entrevistas com Rui Melo, o candidato do Chega, no dia 14 de setembro, e com Francisco Vitorino, do Partido Socialista, no dia 16. Tudo para ver e escutar no Facebook, no YouTube e no Spotify. Boa noite e bom fim de semana.